não sei, mas o Bonazenha botou a bola e disse assim, onde é que tu quer mesmo? Mateuzinho. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. É aquela história que a gente sabe, eu já falo aqui, repito, para mim futebol não tem justiça. Futebol é o seguinte, colocou a bola na casinha e ganha. O técnico do Cruzeiro saiu com o mesmo discurso do Tencate quando perdeu o jogo aqui pro Criciúma. Disse, não, eu não merecia perder. O que é merecer perder? Você está jogando com o adversário. O Criciúma jogou 25 minutos melhor que o Vitória. Melhor que o Vitória. Criou uma chance com o Bolassi, criou uma chance com o Arthur Kaique, não fez. Aí, perde os 30 minutos, o Alisson Maia até... Eu sei que nas redes sociais o pessoal está discutindo se aquilo ali foi pênalti ou não, gente. Foi muito pênalti, né? Não tem disputa de bola ali, né? O zagueiro chega atrasado, faz a penalidade, cobrou bem, o Alejandro fez o gol. O Criciúma sentiu o gol, 7 minutos depois tomou outro gol, e aí numa jogada de mérito do Vitória. Dava a impressão, bom, 2-0 vai virar o jogo, a torcida que estava contra o Vitória agora está jogando a favor. Só que o Bolassi faz uma baita de uma jogada, bota na cabeça do Mateuzinho lá no alto do seu 1,68 por aí, e ele faz o gol de cabeça num contra-ataque, numa defesa que estava ganhando 2-0. O Criciúma volta para o segundo tempo, tem uma grande chance para empatar o jogo a 17 minutos com o Arthur Kaique e acerta o travessão. O Vitória sentiu o melhor momento do Criciúma, se fechou e fez o que o Criciúma fez contra o Cruzeiro. Toma a bola, pode jogar. E o Criciúma rodou, mas o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, não fez uma defesa sequer. Então, essa questão de, a gente merecia... Se você olhar, chute a gol, posse de bola, chances criadas de gol, você vai estar equilibrado. Então, poderia ter empatado? Poderia. O problema foi você deixar o adversário abrir 2-0. Mas isso não muda em nada a boa campanha que o Criciúma está fazendo. E quinta-feira, sim, quinta-feira tem um jogo aqui contra o Fluminense, que é a lanterninha do campeonato. O Criciúma tem 9 pontos de vantagem em relação ao Fluminense, ganhando faz 12 pontos em relação ao Fluminense. E aí, ele praticamente diz, Fluminense, você não me alcança mais. Agora eu preciso terminar na frente de mais 3. É um jogo importantíssimo para o Criciúma e eu tenho certeza que teremos o Heriberto Wilson lotado e provavelmente com a volta do zagueiro Wilker Angel. Venezuela foi eliminada na Copa América e ele, inclusive, cobrou um pênalti, desperdiçou uma penalidade na decisão e vai estar à disposição do Cláudio Tencati e vai voltar porque o Alisson Maia é uma boa e uma ruim, uma boa e uma ruim. E aí não dá, o Wilker é mais regular. Mas vamos para a tabela de classificação para explicar aqui, João Paulo, que a situação do Criciúma segue confortável, lembrando que, em relação à maioria dos times, o Criciúma tem 2 jogos por fazer. Fortaleza em casa e Grêmio fora de casa. Vamos lá. Aqui na parte de cima deu um achatamento, né? Porque o Flamengo empatou, foi a 31, Botafogo ganhou, Palmeiras ganhou, São Paulo depois ganhou do Criciúma, fez 3 vitórias seguidas e chegou no G4. Mas essa parte aqui não nos interessa. Vamos começar do Juventude. Juventude, o Atlético Mineiro está aqui, mas não vai ficar por aqui. Vasco que ganhou diante do Inter, bela vitória, arrancou, fez 6 pontos. Aí vamos lá. Criciúma 16, Vitória 15. Por que era importante empatar? Porque quando o Criciúma entrou em campo tinha uma distância de 4 pontos. Se ele empata o jogo com a Vitória, ele manteria os 4 pontos de diferença. Mas vamos lá, o Cuiabá buscou 1 ponto contra o Flamengo, tem 14. E aqui é a zona do rebaixamento. Então, o Criciúma mantém uma distância confortável de 4 pontos, porque o Corinthians perdeu, porque o Grêmio perdeu, o Atlético Goianiense perdeu e o Fluminense perdeu. A turma do Z aqui, todo mundo perdeu. 4 pontos. Renato, é confortável? É, porque o Criciúma tem 2 jogos a menos que o Corinthians ainda. Então, ele está numa situação, numa distância confortável no que se refere à zona do rebaixamento. Agora ele vai jogar com este time aqui, ó, Fluminense, que tem só 7 pontos. É o atual campeão da Libertadores da América, tem 7 pontos, está numa situação muito delicada. Então, esse é um jogo importantíssimo, João Paulo, que a gente vai tratar aqui. Vamos voltar a falar mais no decorrer da semana. Renato, o jogo do Criciúma agora é quinta-feira, né? Quinta-feira à noite, Heriberto Wilson, Fluminense. O Fluminense é aqui, depois pega 2 jogos fora de casa, né? Exatamente, aí é pauleira, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Só por isso que o jogo de quinta, ele é fundamental. O jogo de quinta é um jogo gigante para o Criciúma, para afundar o Fluminense de vez e para ele, Criciúma, seguir longe da zona de rebaixamento, dizendo o seguinte, eu estou longe da zona do rebaixamento e tenho 2 jogos ainda para fazer. Então, uma situação que vai ser confortável. Falando de Campeonato Brasileiro, passamos da A para a Série D. Vamos acompanhar os gols aí, a rodada desse final de semana. Concórdia e Hercílio estão na Série D do Brasileiro.
Na Série D, o Barra FC venceu o FC Cascavel por 3-0 fora de casa. Álvaro, Marcelinho e DG marcaram para o Pescador. FC Cascavel 0, Barra FC 3. Já na Série B catarinense, o Caravaggio venceu o Guarani de Palhoça. Henrique, em uma confusão na área, fez o único gol do Azulão da Montanha. Guarani 0, Caravaggio 1. O Tubarão goleou o Atlético Catarinense em Criciúma. Eliezer fez o do time da casa, mas Giovani 2 vezes, Jacone e Kesley garantiram a vitória do Peixe. Atlético Catarinense 1, Tubarão 4. Juventus e Blumenau também fizeram um jogo de 5 gols. O Beck balançou a rede com Vinícius Wender e Lucas Felipe. O moleque travesso com 2 gols de Gugu Vieira e Isael. Final, Juventus 3, Blumenau 2. Tá lá. Concórdia e Hercílio. O Concórdia empatou 1-1 com o Hercílio. O Concórdia está no G4. O Hercílio precisa ganhar os 2 últimos jogos, senão não vai classificar. Saiu do G4. Essa é a situação. Os dois catarinenses se enfrentaram pela Série D. 1-1, o empate que a gente viu aí. Ruim para os dois. Ruim para os dois. Ruim para os dois. Faz um pontinho, só todo mundo chegou. Perigoso até o Concórdia não classificar. Por enquanto, quem está se classificando Concórdia e o Barra com essa vitória está se classificando. Mas os gaúchos têm jogos a menos, a situação está complicada no grupo. E registrar vitórias de Tubarão, que entrou no G4 da segundona, e também do Caravaggio, que foi a Palhoça. Caravaggio também foi. A Palhoça venceu. Caravaggio está fazendo bonito. Vice-líder do campeonato. Só 3 pontos atrás de Santa Catarina, faltando 2 rodadas para terminar, mas importante terminar em primeiro ou em segundo, porque aí já vai direto para a semifinal. Vamos lá então para a Série A da televisão. Vem aí, Ney Lopes. É a Maga Sopassoli. O Renato, Valeu, né? Renato, depois tu e depois eu. Não. Diria Miguel Livramento, mentira. Mentira. Vai lá, Ney. Contigo. Valeu, Renato.